a doutora Giovana Gianféria, fonoaudióloga, especialista na medicina do sono, atua muito em São Paulo. Queria que ela falasse um pouquinho pra gente sobre o tema da palestra. Oi, boa tarde. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite de vocês, né, para essa palestra, para esse evento, o primeiro simpósio de terapia multidisciplinar. Então, a minha palestra eu falei sobre o tratamento fonoterápico, quanto contribui e ajuda para o paciente que dorme mais, atrapalha o companheiro, a apneia de sono, né? Então aquelas paradas de respirar durante a noite de sono. Então, o quanto a fono tem contribuído ao longo desses últimos 20 anos. Então, são exercícios que o paciente faz na musculatura oral, de língua, de céu da boca, de bochecha, de lábios. Ele vai fazer exercícios para tonificar essa musculatura e isso abrir mais espaço para a entrada do ar e ele respirar e ventilar melhor durante a noite de sono, abolindo aí o ronco, abolindo a apneia de sono, ele acordando com mais disposição, com memória para trabalhar, com vontade de fazer as coisas, porque o paciente que dorme mal, ele acaba pensando mal, ele não desenvolve tanto a sua atividade profissional ao longo do dia. Você acredita muito na questão do tratamento fonoaudiólogo junto com o CPAP, né? Você acha que assim funciona muito bem, doutora? Funciona, né? Porque como eu havia dito na palestra, que a apneia é multifatorial, então existem vários fatores que levam à apneia obstrutiva do sono. E aí eu preciso trabalhar com terapias combinadas, CPAP mais fonoterapia, para ajudar o paciente a dormir com esse CPAP. Imagina você a vida inteira sem dormir com nada e de repente chega uma máscara dentro da sua face, né, e com um acompanhante junto, e aí a pessoa fica sem, será que eu uso, será que eu compro esse aparelho, será que eu alugo por um tempo para ver se eu me adapto ou não. Então a fonoterapia ele vai ajudar a melhorar essa adesão, ele conseguir dormir com esse CPAP ao longo da noite. Quanto mais horas de sono ele dormir com o CPAP, melhor vai ser a qualidade de vida dele. Então, a fonoterapia tem trazido essa contribuição de ajudar ele a dormir melhor, diminuir a pressão desse aparelho, né? Então, pressões acima de 9, 10, 11, 12, 13, quanto maior essa pressão que vai de ar para a via aérea, mais desconforto ele sente e menos ele vai querer usar. Então a fonoterapia ela tende a ajudar a abrir esse espaço aéreo, abrir a região da garganta para entrar mais ar e ele não precisa de uma quantidade muito grande de ar para desobstruir a passagem do ar. Então a fonoterapia traz essa contribuição. Quais os sintomas, né, da apneia obstrutiva do sono? Os sintomas da apneia, são várias consequências aí. Então, perda de memória, então o pessoal fica com lapsos de memória ao longo do dia, esquecimentos, irritabilidade, só fica irritado, fadiga muito rápido. E a questão também de alterações do coração, do ritmo cardíaco, começa a ter, porque você tem diminuição do oxigênio, aumento do gás carbônico, você pode ter um infarto, você pode ter um AVC, né, diabetes. Então são alterações como essas que são graves, né, que ao longo do tempo acaba prejudicando a saúde do paciente. Hoje em dia existem pesquisas falando que a apneia ela traz um estresse oxidativo, né, e esse estresse pode levar a doenças neurodegenerativas, quais? Alzheimer, a doença de Parkinson. Então, não somente o paciente tem essas consequências de memória, né, de a questão de alterações de comportamento, depressão também, mas essa questão de doenças neurológicas que podem desencadear ao longo do tempo. Então, o ronco é simplesmente um sinal de alguma coisa que não está funcionando bem, né? Que nem uma buzina de um carro que evita bater. Você buzina para não bater. A mesma coisa o ronco. É um sinal de que alguma coisa não está indo bem. Quanto mais cedo você puder tratar, melhor vai ser a sua qualidade de vida, a sua longevidade de vida. Então, meu conselho é procurar um especialista em medicina do sono. E dependendo do grau da apneia, só fonoaudiólogo já adianta, resolve? Não só fono, depende de cada caso, é um caso. Né? Tem caso que só é muscular, o paciente é magrinho, o pescoço é curto, né? Um pescoço que não é volumoso, não é aquele músculo grandão. Então você vê que ele tem características que favorecem a fonoterapia e só fazer fono resolver.
Mas tem casos que não, casos de paciente obeso, que tem indicação de CPAP mais fono, então a fono vai contribuir nessa questão de abrir o espaço aéreo usando o CPAP junto. Então a fono sozinha é em alguns casos muito específicos que vai ter resultado. Doutora, as pessoas que não preocupam muito com a saúde do sono, qual recado você manda para elas? Eu mando um recado de que o sono é fundamental para ela ter ser bem sucedida ao longo do dia, né? Nas suas atividades, ter disposição, ter ânimo, não cair numa depressão. Porque o paciente que dorme mal, ele acorda mal, ele acorda chateado, aborrecido, deprimido, porque não está tendo boas noites, está tendo privação do sono, que a gente chama, né? A pessoa não dorme bem, está privada do sono, e aí a pessoa fica com mau humor, indisposição. Então a atenção tem que ser voltada por conta disso. Descobrir o que está acontecendo que está dormindo bem. Fazer um exame, vai no especialista, ele vai indicar um exame de sono, vai no laboratório, analisa o que está acontecendo. Por quê? Para você ter uma boa qualidade de vida. Né? Então você vai ter mais disposição para fazer as coisas, vontade para ir à academia, vontade de se cuidar, né? De se olhar no espelho e falar, nossa, eu me amo, eu gosto de mim, eu vou me cuidar. Né? Então, esse é o recado que eu dou para vocês, de procurar um especialista, de procurar ajuda médica, né? De não ficar deixando para depois, que aí você começa a dormir mal, a ter muita ansiedade, a comer mal, né? E aí vira uma bola de neve e você vai engordando e a coisa vai virando uma coisa gigante. Na sua palestra, você pontuou que na pandemia você teve uma alta procura, né? Um aumento de crianças. Sim. Você pode falar um pouquinho sobre esse assunto? Sim, eles são ansiosos de ficar dentro de casa, né? Não ter atividade, não poder ir no condomínio, brincar, não ir na escola, fazer atividade com outras crianças, ter que ficar na frente de um computador, ir lá preso naquele computador assistindo aula. Então isso gerou uma ansiedade nas crianças muito grande. E a vontade de comer, de beliscar, de comer coisas que não são nutritivas, isso aumentou o peso. E aí, fazendo um exame do sono, detectou nessas crianças uma apneia de leve a grave. E o médico, ele vai conversar com a família, o que ele vai querer ajustar com os pais dessas crianças. Coloca o CPAP, mas é muito cedo, nossa, mas meu filho vai dormir com esse CPAP. Vamos tentar outra coisa, vamos tentar outras alternativas antes de chegar no CPAP. Então vamos treinar, vamos passar na educação alimentar, vamos fazer um acompanhamento nutricional, no endócrino, vamos para a fonoterapia para trabalhar esse músculo. Então o que me aconteceu muito foi isso, foi terapia combinada com nutricionista, com endócrino e a fonoterapia, para ajudar essa criança a trabalhar essa musculatura, melhorar essa via aérea, diminuir o peso, para não precisar ir para o CPAP. Porque é uma notícia muito impactante para um pai. Né? Nossa, meu filho vai ter que dormir com essa máscara. Para eles é como se vai dormir com oxigênio. Não é oxigênio, mas para o pai ele assimila isso. Né? Então o que mais me procurou foi isso. Os otorrinos encaminhando para fono antes de ir para um CPAP. Uma última pergunta. O CPAP causa dependência? À medida que você vai usando, você tem que sempre usar? Depende do paciente, né? Se o paciente não tem, por exemplo, eu tive muito caminhoneiros, né? Atendi muito caminhoneiro e que dormia mal no volante, e aí eles acabaram ficando dependentes de CPAP, porque é uma atividade que não dorme à noite, dirige a noite inteira, aí durante o dia tem que dormir com o CPAP porque não consegue cuidar da saúde. Então eu vejo que dependendo da profissão do paciente, da atividade que ele executa, acaba sendo dependente, assim, não consegue largar mais.